Olá a todos, nós vamos continuar a aula 5 de revisão para o Enem, né, começando a falar sobre gametogênese, no caso a espermatogênese. Né? O que é a gametogênese? Então a gametogênese é a formação de gametas. No caso da espermatogênese é a formação dos espermatozoides. Então a gente vai falar especificamente da formação de espermatozoides nos seres humanos, tá? Então, vamos relembrar que a formação dos gametas nos seres humanos, ela vai ocorrer através do processo chamado de meiose, certo? Então, o que vai acontecer? Células que são chamadas células diploides, né, que têm dois conjuntos cromossômicos, ao final do processo de meiose, elas vão formar 4 células haploides, né? 4 células com a metade do conjunto cromossômico. Por que isso é importante? Porque os gametas nos animais, nos seres humanos, que é o que a gente vai focar agora, eles estão relacionados à reprodução. Então, você vai pegar um gameta masculino, que é um espermatozoide, ele vai fecundar um gameta feminino, que é o óvulo, né? E aí, como cada um desses gametas tem a metade dos cromossomos da espécie, quando ocorre a fecundação, que vai originar um novo ser vivo, vai formar, assim, um novo ser com o número total de cromossomos daquela espécie. Tudo bem? Então, vamos ver como que vai ocorrer esse processo, então, para a formação de espermatozoides nos seres humanos, e depois a gente vai ver como que vai ocorrer esse processo para a formação dos óvulos também nos seres humanos, tá certo? Bom, as células germinativas são as células que vão dar origem ao espermatozoide nas pessoas do gênero masculino biológico, né? Então, as pessoas do gênero masculino biológico, aquelas que vão produzir espermatozoide de acordo com a sua biologia, tá? E aí, então, essas células germinativas, elas vão, no primeiro momento, sofrer mitose, né? Ou seja, elas vão aumentar o seu número e aí essa mitose, ao final do processo, vai formar as espermatogônias, que são ainda diploides, né? Já que o processo de mitose, ele vai formar células que são idênticas à célula original, né? Então, as células originais eram diploides. Ao final do processo de mitose, a gente vai formar células diploides, bem? Essas células, elas vão ter um período de crescimento e vão formar células que a gente chama de espermatócito 1 ou espermatócito primário, que também são diploides. São essas células que vão entrar no processo de meiose, tá? E aí elas entram no processo de meiose 1 e vão formar os espermatócitos 2 ou espermatócitos secundários. Vocês vão lembrar quando a gente estudou meiose na segunda parte, né, da aula 5, que ao final do processo de meiose 1 já são formadas células o quê? Haploides, né? Células N. Então, essas duas células que são formadas aqui ao final do processo de meiose 1, elas vão ser haploides, tá certo? Bom, essas células, elas vão entrar, então, no processo de meiose 2 e, ao final do processo, elas formam as espermátides, que são também células haploides, né? E agora, no final desse processo, então, são formadas 4 células haploides. Lembrando que aqui ao final da meiose 1, as células já são haploides, mas cada cromossomo está duplicado. E aí, ao final da meiose 2, então, cada célula ela já vai ter os seus cromossomos não duplicados mais, eles vão estar simples e vão ser células haploides, tá? Após a formação dessas espermátides, vai ter um período de diferenciação. O que é isso? Né? Essas células vão se diferenciar para formar aquela característicazinha dos espermatozoides, aquele jeitão que eles têm, tá certo? Que vai ser importante, fundamental, na hora de fecundar, né, um óvulo, tá? Importante salientar aqui que esse processo de espermatogênese, ele vai ocorrer quando
né, a pessoa do gênero masculino, chega na sua fase de puberdade, né? A puberdade vai ocorrer ali por volta dos 12, 13 anos de idade, né? Às vezes antes, às vezes um pouco depois, mas mais ou menos isso. É um momento em que o corpo daquela criança começa a se desenvolver, né? E aí vai mudar através dos hormônios que vão sendo produzidos, né? Vai começar a mudar e aí vai começar a produzir os espermatozoides. Nos homens, a partir desse momento, ele vai estar sempre produzindo espermatozoides, tá? Claro que quando a pessoa começa a ficar mais velha, essa produção vai diminuindo, né? Mas até certa idade é comum ainda, né? Muita produção de espermatozoide e ela é produzida o tempo todo. O tempo todo está se produzindo esse espermatozoide, tá certo? Bom, a gente vai falar agora, então, da ovulogênese, que vai ocorrer nas pessoas que têm o gênero feminino, né, como gênero biológico, tá certo? Então, vamos lá. A ovulogênese, então, vai ser a formação do óvulo, tá? A gente vai ver que ela vai ocorrer em diferentes momentos da fase da vida daquela pessoa, tá certo? Ela vai se iniciar ainda no período fetal, ou seja, quando a pessoa ainda está na barriga da sua mãe, tá? E aí, nesse momento, lá a célula germinativa, né, que é diploide, ela vai sofrer sucessivas mitoses, né, sucessivas divisões do tipo mitose, e vai formar células que são chamadas de ovogônia. Como é um processo de mitose, todas as células formadas são ainda diploides, tá certo? Quando aquele ser nasceu e ele tem alguns meses de vida, por volta de 3 meses de vida, essas ovogônias, elas vão entrar no processo de divisão celular da meiose, tá? E aí, só que elas vão parar na fase de prófase 1, tá certo? Então, observem que todos os óvulos que vão ser produzidos, eles começaram o seu desenvolvimento ainda na fase fetal, né? E quando aquela criança tem alguns meses de vida, tá? E aí, então, ele vai parar na fase de ovócito primário ou ovócito 1, tá certo? Que corresponde à prófase 1. Então, ele já entrou no processo de meiose 1, mas não terminou aquele processo de meiose 1. Tá? Ele para em prófase 1. Bom, quando aquela pessoa entra na puberdade, então, o que vai acontecer? Esse ovócito primário, ele vai terminar o processo de meiose 1 e vai formar o ovócito secundário, ou ovócito 2, tá? Lembrando que ao final do processo de meiose 1, as células já são o quê? Haploides. Uma questão importante aqui é que ao final do processo de meiose 1, são formadas 2 células de tamanho bem diferentes, né? Lembrando que ao final do processo de meiose 1, são formadas 2 células, né? Uma dessas células, ela vai receber o nome de ovócito secundário, né, ou ovócito 2, e a outra célula vai chamar glóbulo polar ou corpúsculo polar, tá? Todas as 2 são haploides, mas esse glóbulo polar, esse corpúsculo polar, ele vai degenerar, ele completa o processo de meiose, mas ele degenera, ele não vai fazer parte da fecundação, não vai seguir o processo de formação de óvulo, tudo bem? Quem vai continuar com o processo é o ovócito secundário, tá? E aí, esse ovócito secundário, ele entra na fase de meiose 2, isso mesmo, desculpa, e ele para na fase de metáfase 2, tá certo? Isso tudo está ocorrendo aonde? Isso daqui está ocorrendo lá no ovário,
tá? Lá no ovário que isso daí vai estar ocorrendo. Bom, acontece que o óvulo, ele vai ser liberado, certo? Quando ocorrer a ovulação, né? O que é a ovulação? Vamos relembrar aqui, então, o sistema genital feminino, né? Constituído por ovário, tuba uterina, útero, aqui tem o colo do útero, né? E a vagina. Bom, todo esse processo de formação, de chegar até o ovócito secundário, vai ocorrer aqui no ovário, tá? Então, quando esse ovócito secundário ele é liberado na tuba uterina, é o processo que a gente chama de ovulação, certo? Se esse ovócito secundário que foi liberado na tuba uterina encontrar um espermatozoide, ele vai terminar a sua meiose 2, né? Porque lembrando que o ovócito secundário que foi liberado, ele está na metáfase 2 da meiose 2, né? Na metáfase 2 da meiose, certo? Se ele encontrar um espermatozoide, ele termina rapidamente ali aquele processo de meiose e assim vai ocorrer a fecundação, tá certo? E então formando assim um novo ser vivo, tá? Se esse ovócito secundário que foi liberado não encontrar um espermatozoide, né? Dali a um tempo, dali a alguns dias, vai ocorrer o processo de menstruação, que é a descamação aqui do colo do útero, tá? Que vai liberar o sangue, tá bem? Bom, só voltando rapidinho, que o ovócito secundário, quando ele é liberado para a tuba uterina, é que ele vai receber o nome de óvulo, tá? Aqui está mostrando essa liberação, ó. Então, aqui o ovócito secundário sendo liberado. Nesse exemplo aqui, está ocorrendo a fecundação, tá? E aí, ele depois vai, essa nova célula, né, esse zigoto, vai se instalar aqui no colo do útero, tá? Uma questão importante aqui, né, vou até voltar no slide anterior para falar. Ao final da meiose 2, também são formadas duas células de tamanhos diferentes. Uma, que é o óvulo propriamente dito, né, que está sendo fecundado pelo espermatozoide, e o outro é outro corpúsculo polar que também vai degenerar, tá? Então, ao final do processo da ovulogênese, são formados 3 corpúsculos polares que são degenerados, tudo bem? Todos eles, e é formado apenas um óvulo que vai ser utilizado para, né, a fecundação, caso ocorra, tá certo? Então, o processo de ovulogênese ele é um pouco mais complicado do que o de espermatogênese, tá? Principalmente porque ele envolve fases diferentes da vida daquela pessoa, tá certo? Bom, vamos agora fazer alguns exercícios sobre essa matéria que a gente viu, tá? Vamos lá. Número 1. Uma evidente diferença existente entre a anáfase da mitose e as anáfases 1 e 2 da meiose é que os cromossomos em migração para polos opostos celulares são. Vamos relembrar aqui que lá na mitose, né, todos os cromossomos eles vão ficar na região mediana e aí cada cromátide irmã vai para um lado da célula. Já na anáfase 1, os cromossomos homólogos, eles estão emparelhados na região mediana da célula. Então, que vai migrar para cada lado, é um cromossomo homólogo. E na anáfase 2, ocorre como na mitose, tá? Ficam enfileirados na região mediana, todos os cromossomos, e as cromátides irmãs é que vão se separar. Então, a resposta correta aqui é que os cromossomos que se separam são homólogos na anáfase 1 e irmãos na anáfase 2 e na anáfase da mitose, tá certo? Número 2.
A gametogênese feminina produz as células que devem acessar a tuba uterina, também antigamente chamada de trompa de Falópio, a gente não se usa mais esse termo, para o processo de fertilização. O ovócito que alcança a tuba uterina da mulher sofreu o processo de segunda divisão da mitose, né? Lembrando que ele para, né? Quando o ovócito ele é liberado na tuba uterina, ele está na metáfase 2 da meiose. Então, ele ainda está no processo de divisão secundária, né? Da segunda divisão da meiose, certo? 3. A figura abaixo representa uma célula com um par de cromossomos em diferentes fases do ciclo celular. Analise-a e responda às seguintes questões. Bom, então vamos observar aqui primeiro, né, esse desenho. Aqui na fase A, a gente encontra uma célula com 2 cromossomos, certo? Cada um desses cromossomos é um cromossomo simples. Na fase C, né, no início da fase C, final da fase B, início da fase C, a gente tem o processo a gente observa que cada cromossomo, a gente continua ainda com 2 cromossomos, mas cada cromossomo está duplicado, tá? E ao final da fase D, observa-se então que está começando a se formar 2 células, cada uma dessas células com um único cromossomo não duplicado. Observem que cada uma dessas células que é formada aqui ao final do processo D é semelhante à célula aqui do início da fase A. Isso demonstra que isso aqui só pode ser um processo de divisão celular de qual tipo? De mitose, já que ao final do processo são formadas 2 células com o mesmo número de cromossomos do que a célula inicial, tá certo? Vamos lá para as perguntas, então. Letra A. Que fases do ciclo estão representadas em B e D? E o que caracteriza cada uma delas? Em B, a gente vai observar o que ao final de B ocorreu a duplicação dos cromossomos. Então, a fase B só pode ser qual fase? A intérfase, né? Já que ao final dela, observa-se que os cromossomos foram duplicados. E na fase D, a gente observa que ao final dela ocorreu a formação de 2 células diferentes. Então, ela só pode ser o quê? A mitose propriamente dita. E o que vai caracterizar a mitose? A formação de 2 células com o mesmo número de cromossomos da célula mãe, né? Célula originária, tá bom? Letra B. Considerando que, mesmo sendo um processo cíclico, o ciclo celular tem um início e um fim. O que deve ocorrer primeiro? A fase representada por B ou a fase representada por D? Bom, a fase representada por B, ela deve vir antes da fase representada por D. Por quê? Porque a fase representada por B, ela se caracteriza pela duplicação dos cromossomos. E como em D, esses cromossomos eles vão se separar para formar 2 células diferentes, né? Esses cromossomos duplicados eles vão se separar, as cromátides irmãs vão se separar para formar 2 células, e que cada uma delas tem a mesma quantidade de cromossomos do que a célula mãe. Então, a fase B tem que vir primeiro, né? Porque primeiro você tem que ter a duplicação desses cromossomos para que depois eles participem, né, de células diferentes. Tudo bem? E letra C, qual é a ploidia e a quantidade de DNA nas 2 fases representadas em A e em C? Então, vamos lá. Em A, a gente tem o quê? Aqui 2 cromossomos, né? Essa célula, ela é diploide, então ela é 2N igual a 2. Essa é a ploidia. E qual é a quantidade de DNA? Ela tem 2 moléculas de DNA. Isso, gente, na fase A. Já na fase C, a gente vai ter o quê? Ainda é uma célula diploide, então ela ainda é 2N. Ela tem quantos cromossomos? Ela ainda tem 2 cromossomos.
Mas ela tem quantas moléculas de DNA? Ela vai ter 4 moléculas de DNA. Por que ela tem 4 moléculas de DNA? Porque os seus cromossomos estão duplicados, né? Diferente lá da fase A, em que esses cromossomos eles são simples, tá certo? 4. As abelhas apresentam um caso especial de reprodução. A rainha da colmeia pode realizar a reprodução sexuada por fecundação, originando as operárias, ou a reprodução assexuada, originando o zangão. Sobre a reprodução das abelhas, é correto dizer que... Bom, aqui no caso das abelhas, a gente tem uma característica peculiar desse grupo de seres vivos. O que acontece? A rainha, ela vai ser responsável pela reprodução, a principal responsável pela reprodução. A rainha é um ser que é diploide, ele é 2N, tá? E aí a rainha, ela pode produzir gametas de forma, né, formando a meiose, através da meiose, que ela vai formar gametas haploides, tá? E por outro lado, ela vai formar gametas haploides, tá certo? Através da meiose. O que vai acontecer? Esses gametas haploides, eles podem se desenvolver sem que ocorra fecundação, formando assim o zangão. O zangão nada mais é do que o macho ali, tá? Os machos, então, dentro das abelhas são os zangões e eles são haploides, tá certo? Todas as suas células são haploides. Para eles formarem gametas, os gametas deles vão ser formados através do processo de mitose, porque eles já são haploides, tá? Então, os gametas do zangão também são haploides. Só que esse gameta, ele pode fecundar o gameta que é formado pela rainha, né? E aí, se isso acontecer, vai formar o quê? Um novo ser que é diploide. E esse novo ser, ele vai poder ser as operárias ou uma nova rainha. O que vai diferenciar? É a alimentação, tá? Dependendo da alimentação, vai ser operária e dependendo da alimentação, vai ser rainha. A grande maioria é operária, né? E tem uma ou poucas rainhas só por colmeia, tá certo? E aí, a rainha, então, volta nessa questão. Ela é 2N e ela pode produzir um novo ser, né? Através... recapitulando, a rainha, ela é diploide e ela produz os gametas haploides, certo? Que podem desenvolver sem que ocorra fecundação formando o zangão, ou o zangão pode fecundar esse gameta formando assim um novo ser diploide, tá certo? Bom, então o que a gente pode dizer aqui sobre as abelhas, né? Letra C. As fêmeas, elas são todas diploides, tanto as operárias quanto as rainhas, e os machos, né, que são os zangões, são haploides, tá bem? 5. Ao final do processo de divisão celular, verifica-se uma etapa conhecida como citocinese. Né? O que é a citocinese? É a divisão da célula, né, propriamente dita. Então, nela vai ocorrer a divisão do citoplasma, tá? Para formar, assim, as duas células, certo? 6. Analise as alternativas abaixo e marque aquela que indica corretamente uma etapa da mitose que se caracteriza pela organização dos cromossomos na região mediana da célula. Qual que é a fase em que os cromossomos estão todos na região mediana da célula? É a metáfase, tá? 7. No processo de divisão celular denominado meiose, ocorre o crossing over. O que é o crossing over? É a permutação, só que aqui é o termo em inglês, tá bom? E aí, durante o crossing over, ocorre, letra C, trocas de partes entre os cromossomos homólogos, né?
porque os cromossomos homólogos, eles estão um do lado do outro, né? E aí eles trocam partezinhas, uma partezinha desse cromossomo homólogo vem para esse e deste vem para este, certo? 8. Analise os eventos mitóticos relacionados a seguir. Então, a gente tem 1. Desaparecimento da membrana nuclear. É uma das primeiras coisas que acontece, né? 2. Divisão dos centrômeros, né? O que é isso? É quando uma cromátide irmã está indo para um lado e a outra cromátide irmã está indo para o outro. Isso aqui vai ocorrer lá na anáfase, tá certo? Migração dos cromossomos para os polos do fuso. Então, é logo depois da divisão dos centrômeros, tá? 4. Posicionamento dos cromossomos na região mediana do fuso. Então, isso aqui tem que ocorrer antes da divisão dos centrômeros. Então, logo lá no início, lá na prófase, vai ocorrer o desaparecimento da membrana nuclear. Em seguida, os cromossomos, eles vão ir para a região mediana do fuso, aonde vão se ligar os fusos mitóticos, né? E aí vai ocorrer a divisão dos centrômeros, né? Ou seja, cada cromátide irmã, o centrômero vai dividir para cada cromátide irmã poder ir para os polos do fuso, tá certo? Né? Então, a sequência correta é a letra D, 1, 4, 2, 3. 9. A meiose caracteriza-se pela ocorrência de apenas uma duplicação do material genético para cada 2 divisões nucleares e é responsável pela formação de células haploides a partir de células diploides. Em relação a esse tipo de divisão celular, assinale as alternativas corretas. Então, nós vamos fazer aqui um VOF, tá certo? 1. O crossing over, né, que é a permutação, ocorre na prófase da meiose 1 e caracteriza-se pela permuta entre os segmentos de cromátides irmãs do mesmo cromossomo? Não. São entre cromátides irmãs de cromossomos homólogos. Então, essa resposta é falsa. 2. A redução pela metade do número cromossômico confere à meiose uma importância fundamental na manutenção do número constante de cromossomos da espécie. Verdadeiro, né? A gente já falou sobre isso, né? Quando a meiose ela está relacionada à formação de gametas, então ela vai formar gametas com a metade do número de cromossomos e esses gametas, quando se encontrarem, vão voltar ao número total daquela espécie. A meiose ocorre durante o processo de produção das células reprodutivas e possibilita o aumento da variabilidade genética dos seres vivos que a realizam, né? Verdadeiro. 4. A primeira divisão da meiose ela é reducional, enquanto a segunda é equacional, já que a partir dela são formadas 2 células diploides e 4 células haploides, respectivamente. Falso. Ao final da primeira divisão meiótica, é formadas células haploides. Ao final da segunda divisão meiótica, as células continuam sendo haploides. Então, isso é falso. Na anáfase 1, ocorre a separação dos pares homólogos, havendo a migração polar dos cromossomos duplicados. Verdadeiro, né? Na anáfase 1, então, os cromossomos homólogos são separados, indo para polos opostos. E cada um desses cromossomos ele está duplicado já, né? Que foi duplicado lá durante a fase da intérfase. As anáfases 1 e 2 são semelhantes entre si, à medida que os centrômeros se dividem e as cromátides de cada díade migram para os polos da célula. Falso. Na anáfase 1, o que vai se separar são os cromossomos homólogos, como a gente viu na alternativa anterior. Tá? Na metáfase 1, os pares de cromossomos homólogos duplicados
encontros na placa equatorial da célula, verdadeira. Então, na metáfase 1, são encontrados os cromossomos homólogos, eles ficam emparelhados na região equatorial da célula, certo? 10. O gráfico mostra a variação da quantidade de DNA de uma célula somática durante as diversas fases da sua vida, tá? Então, em um momento, ele tem 2 DNAs, né, entre 1 e 2, depois aumenta esse número de DNA gradativamente, entre 2 e 3, ele permanece nesse número de DNA durante um tempo, aí abruptamente esse número diminui, volta para 2, que se mantém durante um tempo, tá? No gráfico, a mitose propriamente dita e a intérfase correspondem, respectivamente, aos períodos de tempo. Vamos começar pela intérfase, né? A intérfase, ela vai ser um momento em que vai ocorrer a duplicação do número de DNA, certo? Então, ela vai se iniciar aqui no número 1, né? Que ela está com dois números de DNA aqui. Ela vai duplicar, mas ela se mantém ainda durante um tempo de intérfase com esse cromossomo duplicado. Depois, então, a intérfase vai até aqui, ó, o ponto 4. Depois, esse número de cromossomo duplicado, ele se mantém no início da mitose, certo? E ele vai diminuir depois de um tempo. Então, a gente vai ter que a mitose vai ocorrer entre as fases 4 e 6 e a intérfase entre 1 e 4, tá? Então, letra A é a resposta correta, tudo bem? Bom, a gente finaliza aqui, então, a aula 5, tá? Vocês encontram essa aula no YouTube e no Facebook Prof. Tatiana Siviero, e qualquer dúvida podem me mandar e-mail pelo tati.siviero@gmail.com. Até a próxima aula.